Delícia, né, gente? Vamos lá. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu coloquei o nome assim, só para ficar bonitinho. Quem é o seu Deus? Mas eu queria nessa noite te fazer uma proposta. Queria começar essa noite te fazendo uma proposta. A minha proposta é: vamos tirar Deus da nossa vida? Vou falar de novo, talvez você não tenha ouvido. Vamos tirar Deus da nossa vida? Eu não vou te convidar para aceitar Jesus, eu quero te convidar para tirar Deus da sua vida. O pastor chegou a se assustar agora aqui, falou: ih, para que eu botei, né? Devia ter botado os jovens. Luizinho está quase cortando meu som aqui. Mas eu queria que você parasse por 5 segundos e pensasse de forma prática. Qual seria a diferença na sua vida se você hoje tomasse a decisão de deixar Deus de lado? Deus está aqui nesse lugar, né? Nossa querida falou ali, nós estamos sentindo a presença de Deus. Pode ir lá para outro lugar, não precisa ficar aqui agora não. Espírito Santo, vai tirar umas férias. Jesus, você morreu por mim, mas estou precisando de ti agora não. Para um pouquinho. Pensa na sua vida prática. Essa ausência de Deus na sua vida, amanhã quando você acordar, para o seu trabalho, para a sua aula, para os seus afazeres domésticos, para a sua aula de pilates. Qual é a diferença se você acordar amanhã e digamos que a Bíblia pudesse falhar, que não falha, mas que as misericórdias do Senhor não tivessem se renovado sobre a nossa vida e você acordasse sem Deus? Será que na sua vida prática, na minha semana, estou lá, tem que fazer um almoço, tem que ir trabalhar, tem que correr para treinar para maratona, tem que fazer alguma coisa, no dia a dia, você ia sentir falta? Você ia sentir falta desse Deus assim? Ou será que talvez você nem notasse que Deus está aqui na sua vida ou disponível para estar na sua vida? É essa reflexão que eu queria que você levasse nessa noite. O que seria de mim? Quem é o meu Deus? Quem é verdadeiramente o meu Deus? Vamos ler o texto bíblico para a gente tirar um pouquinho da palavra, né, que é o melhor lugar. Eu vou ler porque é um texto grande, mas eu queria que você acompanhasse. Não deixa eu passar o texto não. Acompanha comigo, se você quiser acompanhar em voz alta, não tem problema nenhum. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com um perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é essa, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume em meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados?
Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Aqui nesse texto nós temos dois lados. Podia separar a igreja assim, gente, vamos lá, eu vou falar um lado, depois você escolhe o lado que você quer. Não, não precisa. Cada um só se coloca no lado, dentro do seu coração. Não faz julgamento, não queira se enganar. Olha para você, ninguém está sabendo o lado que você vai escolher. Mas eu vou apresentar dois lados dessa história. E eu queria que você se colocasse num desses lados. Sem se mover pessoalmente, mas lá dentro, de verdade. Respira fundo e começa a se colocar. E eu queria que você descobrisse hoje em que lado que você está. Será que você está do lado do fariseu ou você está do lado da pecadora? Se eu parar aqui e só fizer essa pergunta, até eu ia responder logo o lado que eu quero. Não vou dizer que eu estou do lado da pecadora. Mas vamos tentar avaliar um pouquinho para ver o que Jesus queria dizer nesse texto. E assim você começar a abrir um pouquinho mais o seu coração, a sua mente e tentar entender em que lado você está. Tentar entender quem é o seu Deus. Aonde está o seu Deus? No seu coração? Fora dele? Vamos tentar entender um pouquinho esse texto. Então Jesus está lá. Num dia, o fariseu o chama para jantar na casa dele. Uma ótima atitude. Vamos lembrar que o fariseu é um doutor da lei. É um homem que foi criado aos pés da casa de Deus. É um homem que conhecia a lei, a maior parte da lei talvez de cor, porque era assim que ele era ensinado desde muito pequenininho. Eles eram assim, as crianças iam estudar e ali eles tiravam as crianças que mais se destacavam, aquelas crianças decoravam o texto bíblico ali, o Torá, o texto das leis, e ali eles iam crescendo, estudando aos pés de grandes mestres, aprendendo, servindo dentro da casa de Deus, na sinagoga, e ali cada dia estariam ali, e ali eles iam crescendo hierarquicamente, até que poderiam ser um fariseu. Então eram pessoas respeitadíssimas na sociedade. E Jesus, na verdade, ele, embora questionasse muito os fariseus, e a gente vai entender um pouquinho o porquê disso, esse texto é muito bom e bem explicativo para a gente entender porquê, mas havia mérito nos fariseus. Eram pessoas que buscavam a Deus, eram pessoas que seguiam a lei ao pé da letra, eram pessoas que estavam na casa de Deus à época, eram os fariseus. Fariseu, ele era conhecedor das escrituras, e do outro lado, eu tenho os fariseus aqui, fariseu todo um lado aqui, mas não lá de vocês não. Do outro lado, eu tenho uma pecadora, provavelmente prostituta, porque quando a gente vê aqui, o Abner fez ali uma propaganda muito boa desse curso de hebraico, que vai ajudar você a abrir os seus olhos. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e, embora seja um livro espiritual, vivo, que até uma pessoa semi-analfabeta vai ler e vai receber de Deus através da palavra, quando a gente entende o contexto bíblico, e quando a gente está no seminário, quando eu fiz o curso de exegese, eu não esqueço, o pastor Saião falando, você tem que entrar dentro da comunidade. Você tem que entrar do contexto. É como se você estivesse ali dentro para você entender o que queria dizer cada coisa. E na verdade, quando a Bíblia fala uma pecadora, àquela época, geralmente se referia a uma prostituta. Então imagina que uma prostituta, né, era realmente, se ainda é hoje, uma linha de pessoas, uma decisão completamente fora do padrão bíblico de ser, do que Deus nos criou para ser, da nossa identidade em Cristo, imagina naquela época. Mas o texto nos sugere, quando ele fala, um pouquinho antes ali, que ele fala, seus pecados estão perdoados, está aqui nessa tela mesmo. O texto sugere, seus pecados já foram perdoados. Então o texto sugere que aquela mulher já havia mudado de vida. Ela não vai ali ungir os pés de Jesus, lavar os pés de Jesus, desculpa,
naquele momento ela está recebendo Cristo. Ela vai ali depois de ter recebido a Cristo como seu Salvador. Depois de ter entendido que Jesus era o Filho de Deus, embora Jesus não tivesse morrido, ressuscitado, mas ela vai ali já como uma nova criatura. Mas ela estava com o cabelo preso de uma forma que também o texto original nos mostra, nos vislumbra que ela ainda usava o padrão de prostituição. Porque embora ela tinha mudado de vida, a sociedade não aceitava. Qualquer semelhança é mera coincidência. Sabe aquela coisa, não acredito. Ele mentia muito, não vai mudar. Ah, ele traiu a esposa, vai sempre trair a esposa. Ah, ele roubou lá atrás numa situação, vai sempre fazer isso. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que quando a gente tem um arrependimento genuíno aos pés do Senhor, a gente é nova criatura. E embora aquela mulher fosse uma nova criatura, ela ainda assim foi taxada de pecadora. Ela ainda assim tinha que usar o cabelo de forma presa ali, para que as pessoas soubessem que era uma mulher que não devia estar andando perto de ninguém. Não vai andar perto de mim. Tá, fica aí, vai na igreja, mas senta bem longe de mim, porque eu não quero ser visto andando com uma pessoa assim. Então ela ainda mantinha, ela ainda era vista na sociedade como a pecadora, embora o nosso texto sugira que ela já tinha sido perdoada, que ela já vivia uma nova vida em Cristo. Então eu tenho o fariseu e eu tenho a pecadora. E o que eles ofereceram? A palavra de Deus diz que Jesus chegou naquela casa e ele estava sentado para jantar naquela casa. E havia-se todo um rito para se convidar uma pessoa, para jantar naquela casa. Aquele fariseu, ele oferece a Jesus, ele oferece àquela pessoa que ele já tinha ouvido falar que curava, já tinha ouvido falar que era diferente, já tinha ouvido falar que tinha uma palavra de vida, ele oferece um jantar. E ele oferece um jantar, tá muito bom. Você é uma pessoa destacada, uma pessoa que está aparecendo na sociedade agora, vem na minha casa jantar. E aquela mulher, o que ela oferece a Jesus? Tudo. Aquela mulher que tinha escrito na testa dela, pecadora, ela oferece tudo a Jesus. Jesus chega naquela casa, senta ali, e o texto nos conta que aquela mulher, ela vem por trás de Jesus. Ela é tão humilde, ela não quer aparecer, ela está envergonhada. Ela nem poderia estar ali, porque ela está entrando na casa daquele fariseu, mas ela vem por trás de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus. E como é que foi essa atitude então? O fariseu, que deveria ter ungido Jesus com óleo, porque era um hábito, era uma honra. Eu recebo você na minha casa, eu beijaria você e ungiria a sua cabeça com óleo. Também lavaria os seus pés. Isso era o rito de respeito. É como o fariseu deveria ter recebido Jesus. Então aí a gente já vai começar a pescar que tem alguma coisa errada. Por que ele queria Jesus na casa dele? Se ele não honrou Jesus, como Jesus deveria ser honrado? E eu fico pensando nisso quando eu leio esse texto, quando eu medito nesse texto, e Deus fica me mostrando que quantas vezes eu convido Jesus para ir à minha casa, mas eu não honro Jesus como ele deveria ser honrado. Ele entra na minha casa, mas a minha geladeira continua cheia de coisas que ele não gostaria de ver. O meu quarto, a minha televisão, os meus filmes do Netflix, o meu palavreado, o meu tempo, o meu jeito de falar com a minha família, com o meu marido, com os meus filhos, não são de acordo como eu tivesse na minha casa o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor da minha vida. Mas aquele fariseu convidou Jesus para a sua casa e estava bom para ele até aí.
Ele sabia, ele dominava a lei, ele conhecia a história, ele sabia que Isaías já tinha previsto que viria o Salvador do mundo. Todos os sinais estavam sendo cumpridos na vida de Jesus, mas ele ousa trazer Jesus para sua casa, mas não entrega tudo para Jesus. Ele coloca Jesus no cantinho. É como se eu te convidasse para minha casa e dissesse: Vera, fica só na varanda, eu vou te chamar para minha casa, eu vou te dar só um copinho d'água, senta ali na varanda, e está muito frio, está chovendo, mas eu digo: Vera, fica só ali sentadinha na varanda, tá? Não entra aqui na minha sala não, porque você vai sujar aqui minha sala, seu pé está molhado. Quantas vezes a gente tem feito isso na nossa vida? Jesus, eu vou na igreja. Jesus, eu vou entregar uma oferta. Jesus, eu vou até servir aqui em algum lugar, mas vamos limitar. Vamos limitar. Oliver falou isso de manhã até, né? Vamos deixar só na minha vida aqui na igreja. Jesus é o meu Deus aqui na igreja. Aqui eu convido Ele, entra na minha casa, Senhor. Ah, Deus, entra na minha vida. Ai, que louvor abençoado. Ai, que palavra. Mas quando eu chego em casa, agora no meu escritório de direito, não. Agora, deixa comigo, Senhor. Isso aí eu domino, eu sei. Lá no meu relacionamento familiar, eu digo: não, não, não. Ali não, Senhor. Eu sei quem está errado. Eu sei fazer justiça aqui. E assim o fariseu foi tratando. O fariseu se garantia na sua posição. O fariseu se garantia porque ele dava ofertas, ele dava dízimos, ele lia a Bíblia, ele ia à sinagoga, ele tinha uma posição, ele era conhecido quando ele passava na rua, ele se vestia como uma pessoa da sua posição. Então isso para ele estava bom demais. Ele já tinha posição e essa minha posição está muito boa. Algo que também chama a minha atenção do fariseu, que Jesus vai explicar essa atitude do fariseu, quando ele chama para uma parábola. E ele diz que tem duas pessoas e é como se eu devesse R$1 milhão para uma pessoa e devesse R$10 para outra pessoa. Imagina se eu digo para a pessoa que estou só devendo R$10 e digo: não precisa pagar. Não vai mudar a sua vida se você não me pagar R$10. Mas imagina se você está me devendo R$1 milhão e eu digo para você: não precisa pagar. Imagina como você vai me amar. Vai ou não vai, gente? Que alegria você vai dizer, né, quando você diz para a pessoa: não precisa me pagar. Não sei se você já teve essa oportunidade de fazer isso com alguém. Uma vez eu fiz isso com uma pessoa que me devia profissionalmente. Eu falei assim: não precisa me pagar. Não quero. Não me paga. Não quero que me pague. Até hoje ela me manda mensagem. Até hoje ela me manda mensagem: ai, você doutora, me ama. Mas é fácil assim, porque ela está grata. A gratidão grande, porque ela estava devendo uma quantia de dinheiro que ela não podia pagar a mim. E Jesus mostra nessa parábola que muitas vezes o fariseu, que se achava tão bom, que estava numa posição tão destacada, que era uma pessoa tão legal, que era uma pessoa tão entendida, que era uma pessoa tão poderosa, não precisava de Jesus, como aquela mulher pecadora precisava. Ou melhor, ele achava que não precisava de Jesus, porque ele era merecedor. Quantas horas e horas eu estou aqui fazendo jejum, lendo, cumprindo a lei, orando. Não preciso. Esses ritos já vão me salvar. Isso é o que o fariseu pensava. E aí, aquela mulher pecadora, por sua vez, ela age diferente. Enquanto o fariseu convida Jesus para ser um hóspede, e quando eu convido alguém para ser um hóspede na minha casa, tem limites. Quando eu chamo alguém para vir na minha casa, tem limites. Como eu falei aqui, não precisa abrir minha geladeira, não vai dormir na minha cama, não vai mexer também lá nos meus armários. Aquela mulher, ela convida Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. E a gente vê essa atitude nela. Primeiro, humildade. Ela vem por trás de Jesus aqui. Ela solta os seus cabelos, e soltar aqueles cabelos para secar os pés de Jesus é mais do que usar o próprio cabelo para secar. Ela está declarando a liberdade daquele nome que estava na testa dela.
Agora eu não sou mais pecadora. Agora eu sou livre em Cristo Jesus. Livre a ponto de tirar todas as marcas que ficaram na minha vida. E você agora, ela está dizendo, não pode olhar para mim como uma pecadora. Agora você tem que olhar para mim por aquela que foi resgatada em Cristo Jesus. Porque muitas vezes a gente encontra Jesus, mas a gente continua carregando as marcas. Ah, mas eu fiz isso, eu sou assim, não adianta, eu nunca vou conseguir, meu casamento está destruído, ah, minha vida financeira está uma bagunça, ah, eu não me chama para dirigir aqui, não, eu tenho vergonha, não, eu não sou, eu tenho vergonha porque eu fiz muita coisa errada lá atrás. E aquela mulher que está fazendo uma declaração naquele momento: agora eu estou servindo a um Deus que me limpa completamente, porque ela reconhece os seus pecados, ela não se envergonha da sua posição, ela simplesmente pega a sua vida, a sua posição, o seu passado e se rende aos pés de Jesus. Mais do que isso, ela leva um vaso de alabastro, né? O nosso texto bíblico diz que ela levou um vaso de alabastro. Gente, se tinha uma coisa preciosa na época de Jesus, era o perfume. Era um nardo, era um perfume que além não era um perfume só para perfumar, ele podia ser um unguento até de remédio. E para você ter uma ideia de como era precioso, as pessoas faziam daquilo a sua poupança. Não tinha aplicação em bolsa, não tinha dólar. É como que hoje vou juntar aqui uns dólares todo mês e guardar para o meu futuro. Era aquilo. Eu trabalhava e juntava alguma coisa que ele sobrava, um dinheirinho ali, comprava umas gotinhas a mais de perfume e ia botando ali. Aquilo era lacrado, aquele botija, que podia ser de cerâmica, podia ser de louça, dependendo do tipo lá, era lacrado, e aquilo era minha poupança do futuro, minha garantia, que eu ia ter alguma coisa no futuro. Mas esse texto nos mostra que essa mulher, ela pega o que ela tinha de mais precioso, mais ou menos 1 ano de salário, um nardo daquele, mais ou menos, a gente pode dizer que custa 300 denários, porque a gente vai encontrar isso em outros momentos da Bíblia, em outros lugares, que seriam 300 dias de trabalho. Então, ou seja, imagina você juntar 1 ano de trabalho. Ninguém vai trabalhar 1 ano e não vai gastar R$1. Então, para eu conseguir juntar um valor que seria 1 ano do meu trabalho, poxa, eu realmente levei anos para juntar isso, não é verdade? E ela pega aquilo e simplesmente entrega para Jesus. Sabe o que ela está dizendo aqui? Olha aqui, Senhor, eu agora sou nova criatura. E como eu sou nova criatura, eu não preciso de nada. Eu só preciso depender de Ti. Eu não quero nada que eu juntei do passado, da minha história ruim. Eu não quero nada que eu me garanta, e assim garantido, eu não preciso de Ti. Como muitas vezes a gente fala, eu já tenho um bom emprego, eu tenho um emprego público, eu tenho um bom casamento, eu tenho uma família, eu tenho uma casa muito bonita. E a gente se apega nessas coisas e coloca tudo isso na frente da presença de Deus na nossa vida. E aquela mulher, quando ela vai lavar aqueles pés de Jesus, ela podia ter lavado com água. Também seria um ato bonito, porque o fato de lavar os pés de Jesus já seria um ato de rendição, já seria um ato de reconhecimento do que Jesus era. Até abrindo um parêntese, nosso filho, meu Davi, nos surpreendeu no casamento dele no ano passado, quando no meio do casamento, né, ele lavou os nossos pés. Gente, eu fiquei tão constrangida. Ele falou em reconhecimento, achei a coisa mais linda, né, Ana? Porque realmente foi uma surpresa. Mas que dirá aquela mulher, o que ele estava querendo fazer comigo e com o pai, e a minha norinha com os pais dela? Reconhecendo que nós coroamos aquelas vidas no crescimento delas, plantamos, regamos. Então eles estavam reconhecendo. Então aquela mulher podia lavar com água, ele não lavou com perfume. Também não estava precisando lavar com perfume não, mas ele lavou com água. Mas quando ela derrama aquele nardo aos pés de Jesus, aquela mulher está declarando: olha, eu dependo completamente de Ti. E ela se libertou do passado, e ela soltou os cabelos, e agora a vida dela é outra vida completamente.
Eu queria que você agora fizesse uma reflexão, e eu falei que a gente tinha dois lados, né? Alguém que ofereceu um jantar para Jesus e alguém que ofereceu tudo o que tinha para Jesus. E quando eu perguntei para você no início da palavra, quem é o seu Deus? Eu quero modificar um pouquinho essa pergunta e perguntar: o que você está entregando para Deus na sua vida? Quando você olha para a sua vida e olha para dentro de você, não precisa olhar para o outro, não precisa avaliar os problemas, as circunstâncias, quem está no poder, quem está seu chefe, quem é a casa que você mora. Esquece tudo isso. Eu quero te perguntar nessa noite: o que você está entregando para Deus na sua vida? É fácil, se a gente fizer algumas perguntas aqui, se você for honesto com você mesmo, que não é para mim que você vai responder, você já vai identificar aonde que Deus está na sua vida. Onde que Deus está na sua vida? Quanto tempo, essa pergunta, gente, eu acho que toda vez que eu venho no púlpito, qualquer lugar que eu vou pregar, eu vou falar: quanto tempo por dia você dedica na presença do Senhor? Tem uma live maravilhosa às 10 horas da noite, fazer para o comercial, tá? Depois você me paga o royalty aqui. Toda noite, 10 horas da noite, lá no Instagram do João, cada dia tem um convidado. 10 horas rapidinho, é louvor, oração, uma palavra rápida, oração. 10 horas da noite. Eu confesso que às vezes eu estou na cama, falo assim, estou lá na cama ouvindo, mas eu paro e ouço. Às vezes, eu vou dormir. Vou ouvir 20, meia hora. É um tempo com Deus. Mas às vezes você fala: não, eu estou vendo aqui minha série preferida. Não, eu quero dormir. Não, eu quero fazer alguma coisa aqui. Não, eu vou limpar a casa. Nada contra fazer nada disso. Mas quanto tempo você tem dedicado ao Senhor? E eu acho bonitinho, porque se eu pergunto isso, muita gente fala assim: eu penso em Deus o dia inteiro. Aí eu fui fazer esse teste. Meu celular, eu coloquei um alarme nele, de hora em hora. Sei lá, 2 semanas eu acho que eu fiz isso, que eu entrei num outro propósito, e aí eu botei de hora em hora, ele toca um alarme. Pode ser que toque até aí daqui a pouco, né? Deve ter tocado, né? Já tocou, né? 17 horas. De hora em hora ele toca um alarme, ele entra com eu botei um louvor assim, ele entra. Aquele momento, quando ele toca, eu paro o que eu estou fazendo e faço uma oração, né? Não fico 1 hora, né, gente? Vou ficar 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, não é meu tempo com Deus. Eu fico assim, alguns minutos ali, faço uma oração, ou declaro de adoração a Deus, ou um pedido, alguma coisa. E aí eu comecei a perceber, porque a gente fala tão bonitinho assim, né? O dia inteiro eu penso em Deus. Aí o alarme toca, eu falo: não estou pensando em Deus agora não. Eu estou lavando roupa. Tem hora que até eu lavo, né? Estou lavando roupa, não lavo assim não, né? A gente lava na máquina de lavar mesmo, né? Joga tudo. Às vezes até eu estou fazendo alguma coisa de casa e estou pensando, estou com louvor, estou adorando a Deus. Mas muitas vezes, durante o dia, quando o alarme toca, me pega fazendo alguma coisa, no trabalho, na casa, na distração também, fazendo alguma coisa legal, de lazer. Mas eu percebo que não é assim como eu falo, não é assim como a gente pinta bonitinho. Durante o dia, né, a gente às vezes esquece de Deus. E eu fico toda feliz quando o alarme toca e eu estou na presença de Deus. Eu falo: te peguei. Agora eu cheguei aqui primeiro. Porque às vezes eu estou preparando sermão, às vezes eu estou lendo a Bíblia, às vezes eu estou orando, às vezes eu estou adorando, vendo um sermão. Aí o alarme toca, eu falo: estou bem. Mas não é sempre. Não é sempre. Eu vou falar a verdade para vocês, não conta para ninguém. Não é a maioria das vezes. Mas eu estou persistindo. E o pior, vou piorar, vou abrir meu coração para vocês. Tem hora que o alarme toca e eu não consigo parar o que eu estou fazendo para orar ao Senhor. Mas peraí, eu estou no meio de um negócio aqui, peraí, Senhor, eu já vou. E aí eu falo: sabe o que eu estou fazendo? Me disciplinando. Me disciplinando, para não ser como um fariseu e achar que porque eu vim ao culto domingo, porque eu já ouvi um sermão, porque eu já fiz um tempo de oração com Deus de madrugada, porque eu já fiz alguma coisa, eu já estou muito bem, e eu não preciso tanto de Deus assim, e eu vou me disciplinando. Como é que você está se apresentando a Ele? Quando você abre a porta da sua casa para Deus, e eu estou falando da porta da casa aqui, interna para Deus, como é que está por dentro de você? Será que quando eu abro a porta do meu coração para Deus, eu falo: Senhor, entra, faz o que o Senhor quiser? A Ágata cantou linda aí com o pai dela hoje, né?
limpa, muda os móveis de lugar, né, a música. E é exatamente isso. Será que é assim que a gente faz? Ou a gente vai guardando os nossos pecadinhos de estimação? Não, Senhor, faz o seguinte, fica aqui, mas aqui nesse cantinho, deixa eu ter meus pensamentos. Aqui na minha boca, deixa eu falar mal do meu irmão também, que faz parte. Senhor, aqui na minha... E a gente vai, ó, mas eu estou orando, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Mas mas aqui no meu... E a gente vai ocupando a maior parte da nossa vida, como o fariseu fez, como fez Jesus de hóspede. A gente está fazendo muitas vezes Jesus de hóspede. Vamos abrir o coração, vamos abrir a nossa vida, vamos fazer propósito diferente, para que Deus possa reinar em toda a nossa vida. E em terceiro, e último, o que você está ofertando? São as perguntas que eu coloquei assim só para lembrar, só para a gente fechar. O que você está ofertando para Deus? Eu gosto de uma ilustração que fala assim, quem conhece Neymar aqui? Quem conhece Neymar? Quem já viu um jogo de Neymar? Legal. Quem já foi na casa de Neymar? Não? Então como é que você conhece Neymar, gente? Só porque viu na televisão? De repente alguém levanta a mão e fala, eu já fui, né? Tirar onda aqui. Não foi. Mas a gente fala assim, às vezes com Jesus. Não, eu conheço Neymar. Talvez se eu perguntar aqui para esses jovens aí, esses meninos, né? Como é que é? Quantos anos tem? Que time tá? Não sei o que. Eles vão responder um monte de coisa. Mas será que se ele bater na porta da casa de Neymar e disser, oi Neymar, tudo bem? Deixa eu entrar aqui na sua casa. Ele vai deixar? Ele vai dizer o que para ele? Não te conheço. E a gente às vezes age com Jesus assim. Eu conheço Deus. Eu vou à igreja domingo. E levantei a mão até quando o louvor, olha que lindo e maravilha. Mas será que eu estou entrando na presença do Senhor? Será que a minha vida é do Senhor? Será que eu tenho ofertado tanto a minha vida pessoal, o meu tempo, os meus dons, o meu dinheiro, a minha casa? Nós estamos células aqui. Você já abriu sua casa? Já chegou aqui e disse assim, a minha casa vai ser aberta para ser um ponto de pregação, para que lá tenha um grupo de pessoas orando, lendo a Bíblia, falando de Jesus, para que eu possa chamar a minha vizinhança. Será que eu estou ofertando ao Senhor uma oferta? Ah, não, mas eu já dou o dízimo. Não, mas eu ofertei R$2 por missões. Será que você não está vendo que tem missionários vivendo, dependendo? E para pregar o evangelho, ele precisa das nossas ofertas. Mas aí eu fico, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não posso, mas eu estou enrolada. Mas a que Deus que você serve, se não é o dono do ouro e da prata? Que apenas está te dizendo, coloca o pé, que eu vou atrás. Proponha no seu coração ser um ofertante, sustentar um missionário, servir na igreja, colocar os seus dons em prática. Tirar o vínculo da preparação e colocar a sua disponibilidade para a obra de Deus. Você tem que desenvolver os seus dons, e o lugar de desenvolver os dons é na casa de Deus. Mas o lugar de relacionamento com Deus é você e Deus. Como a gente cantou aqui, o jardim secreto. Como é que está sendo o seu jardim secreto? Eu quero terminar com uma palavra que diz assim, qual é o propósito da sua vida? Uma pergunta, né? Qual é o propósito da sua vida? Você já parou para pensar? Se você fosse me responder agora, rapidamente agora, qual seria o propósito da sua vida? Passar no emprego público, ter uma casa própria, comprar um carro, se casar, ter filhos? Não estou falando disso. Será que foi para isso que Deus te criou? Será que foi isso que Deus planejou quando Ele criou o mundo e falou, haja luz? E até hoje as estrelas estão se multiplicando. Será que Ele está multiplicando essas estrelas todas para você ter um carro novo? Para você ter um emprego fixo? Para você ser feliz no casamento? Tudo isso é muito bom, mas é muito pouco e muito aquém daquilo que Deus quer com você. Curva sua cabeça em oração agora. Queria te convidar a não sair aqui nessa noite, não iniciar a sua semana sem avaliar agora quem é Deus para você. Será que se a gente decidir tirar Deus da sua vida essa semana, você vai sentir falta dele? Será que no seu dia a dia vai ter muitos momentos do seu dia que você vai dizer assim, caramba, está faltando alguma coisa aqui?
Ou será que você vai passar a semana na rotina e nem vai perceber que você não chamou Deus para sua casa, não chamou Deus para o seu coração, não chamou Deus para as suas decisões? Eu sei que o mundo está dando um medo danado. Eu sei que o mundo está paralisando a gente. Essa semana eu estava conversando com uma amiga e ela falando assim, eu não sei porquê, mas eu estou com tanto medo, eu estou paralisada, eu não consigo fazer nada. Porque essa é a proposta do mundo. Eu falei, simples, porque essa é a proposta do mundo para nossas vidas, paralisar a gente. Mas Deus está dizendo hoje aos nossos corações, temer por quê? E Ele está te chamando para ter um relacionamento pessoal. Aquele relacionamento com alguém que você não fica 5 minutos sem colocar Ele na sua vida. Se você olha uma roupa nova lá no shopping, você vai olhar aquela roupa e vai dizer, Senhor, será que vai ser bonito eu ir na igreja com essa roupa? Será que essa roupa vai mostrar como eu sou cristã? Será que as pessoas vão me ver vestidas aqui e vão entender? Quando você vai para o trabalho, você vai no caminho, no ônibus, você vai olhar uma pessoa do seu lado e vai dizer, meu Deus, essa pessoa pode estar indo para o inferno. E eu não estou falando de Jesus para ela e isso vai arder no seu coração. Coloca Deus na sua vida direito. Coloca Deus na sua vida como aquela pecadora que já tinha sido perdoada. Entendeu? Entenda agora a mensagem da cruz. Sai desse pedestal de achar que você não precisa de Deus, ou que você já é legal demais, ou que você já é bom demais, ou que você já sabe demais, ou que você não precisa da manifestação desse poder de Deus. Se coloca diante do Senhor agora. Se coloca diante do Senhor agora. Só olha ao Senhor. O louvor vai começar cantando. Eu queria que você orasse ao Senhor. Começa uma semana diferente na presença do Senhor. As águas não vão afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Seja desafiado pelo poder de Deus, pela presença de Deus nesse lugar agora. E proponha em seu coração agora dar um passo para mais perto de Deus. Eu não sei aonde você está em direção a Deus, mas dá um passo em direção a Deus. Enquanto a gente retomar a canção aqui, você vai ficar de pé para mostrar no mundo espiritual que você está dando um passo. E você vai louvar e adorar a Deus e declarar: Senhor, eu quero me entregar inteiramente. Agora você não é mais um hóspede da minha vida, agora o Senhor é dono da minha vida. Faz morada em todo o meu interior.